Oi, oi, seja muito bem-vindo ao canal Mude Sua Jornada. Assista esse vídeo até o final para descobrir como se libertar do sentimento de frustração. Muitas vezes a gente quer alcançar um sonho, um objetivo na nossa vida, a gente quer muito alguma coisa e aquilo não sai da maneira que a gente gostaria, não acontece, e aí surge um tremendo sentimento de frustração. E o primeiro passo para a gente lidar com esse sentimento é a gente se permitir sentir a frustração, tá? A gente não pode ficar reprimindo a frustração, porque senão ela vai se acumulando e chega um momento na nossa vida que a gente fica deprimido ou começam a aparecer doenças, então a gente precisa lidar com esse sentimento. Só que a gente precisa lidar com ele de maneira saudável, né? A gente não pode nem reprimir e a gente também não pode explodir nas outras pessoas com esse sentimento. Muitas vezes quando a gente tem algo que a gente não lida, a gente acaba jogando em cima das outras pessoas, tá? E qual é a maneira saudável de você lidar com o sentimento de frustração nesse primeiro momento para curar essa emoção? É você colocar essa frustração de alguma maneira, né, para fora de você. Então você pode escrever, tá? Sobre essa frustração, tudo que você sentiu, como é que você está se sentindo com relação a isso, as coisas que não aconteceram da maneira que você gostaria. Você pode também dar alguns murros no travesseiro, tá? Colocar para fora isso de maneira, claro, que você não se machuque, mas externalizar isso de maneira física, né? Para que você coloque essa energia para fora. Você pode também fazer algum tipo de exercício físico, atividade física em que você utilize o corpo e a força, em que você sinta que realmente você está colocando para fora esse sentimento. Você pode também meditar, chorar, né? Colocar para fora realmente esse sentimento de frustração para que você se permita curar isso. Tudo aquilo que a gente reprime começa a acumular e explode em algum momento da nossa vida. Então, quando a gente acolhe aquilo que a gente está sentindo, é o primeiro passo para a gente conseguir se libertar daquilo, tá? E o segundo passo é você expandir a sua consciência. A nossa mente, ela é limitada. Então, muitas vezes a gente quer alguma coisa, eu quero porque eu quero. Então, por exemplo, dando exemplo de relacionamento, eu só vou ser feliz se for com aquela pessoa. E às vezes aquela pessoa não é a melhor pessoa para você, mas por causa do ego você fica insistindo, e isso traz sofrimento. Outras vezes é a questão profissional. Eu quero porque eu quero aquela promoção, aquele trabalho, aquele objetivo, e eu quero daquele jeito, eu quero agora. E isso tudo é o ego falando. E quando a gente coloca o ego no comando da nossa vida, a gente está sempre com frustração, com ansiedade, com angústia. Então, é claro que a gente tem que ter sonhos e objetivos na nossa vida, mas a gente não precisa ficar com esse peso do ego de querer na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer, tá? Então, a gente precisa expandir a consciência para entender, poxa, minha mente é limitada, eu não tô vendo aqui, a gente não consegue ver a grande imagem da nossa vida, né? A gente só consegue ver o passado e aquilo que está aqui na nossa frente naquele momento. E existe uma inteligência divina que rege tudo no nosso planeta. Então, muitas vezes as coisas não aconteceram ainda, porque ainda não é o tempo divino de acontecer. E aí a gente bota ansiedade, frustração, e eu quero porque eu quero, e tem que ser agora, e tem que ser do meu jeito. E quando a gente faz isso, a gente se distancia ainda mais do sonho e do objetivo. Às vezes a gente quer algo que não é aquilo que a gente precisa, e por isso que a gente não consegue. Então a gente precisa entender isso também. E outras vezes é porque não é o tempo divino ainda daquilo se concretizar na sua vida, tá? Então a gente precisa analisar isso tirando o ego, né? Porque quando a gente deixa o ego no comando da nossa vida, a gente acaba ficando sempre com essa energia negativa. Então é expandir a sua consciência no sentido de entender que se não aconteceu ainda, se não foi exatamente do jeito que você queria, é porque tem algo melhor para você, tá? Tem algo melhor para acontecer na sua vida. Mas, Sara, por que ainda não aconteceu? Por que eu tô anos aqui e lidando com essa frustração e a minha vida não muda? Porque você está preso no sofrimento, né? As coisas, todos nós temos que lidar com frustrações aqui. Só que a gente precisa mudar de fase. Você se permite sentir, mas você tem que mudar de fase, senão a gente fica, ai, por que não aconteceu da maneira que eu gostaria? Por que não deu certo? Por quê? E aí a gente fica se lamentando, baixa a nossa energia, baixa a nossa vibração, e com isso a gente não consegue deixar o novo entrar na nossa vida, porque a nossa vibração está baixa. A gente está preso no ciclo do sofrimento, a gente não consegue soltar, né?
aquilo não aconteceu da maneira que você queria, você fica preso ali, segurando, mas eu quero porque eu quero, e tem que ser do jeito que eu quero, na hora que eu quero, tá? Isso é o ego falando. Então você precisa respirar fundo e entender que, ok, existe uma inteligência divina no universo, e se não aconteceu ainda, se não aconteceu da maneira que eu gostaria, é porque tem algo de melhor ainda para acontecer na minha vida, tá? E o terceiro passo para você conseguir se libertar desse sentimento de frustração é você entender qual é o caminho que o universo está querendo me guiar aqui. Muitas vezes a gente quer porque quer alguma coisa, mas tem algo melhor para entrar na nossa vida, mas a gente fica preso naquilo que a gente queria e não faz os movimentos necessários para que o novo entre na nossa vida. Então você precisa se fazer essas perguntas para entender, poxa, o que o universo está tentando me ensinar com isso? Qual é o novo caminho que o universo está tentando me apresentar aqui e por conta do ego eu não estou conseguindo enxergar? Então são esses passos que você precisa dar para conseguir se curar do sentimento de frustração. Coloca aqui nos comentários o que é que você achou desse vídeo, como é que você tem lidado com as frustrações da vida que todos nós temos que lidar, né, a todo momento. E compartilhe esse vídeo com as pessoas que você ama, que acredita que vão se beneficiar desse conteúdo. Gratidão e até o próximo vídeo.